E aí, estão gostando dessa pauta nova, assim, falando tudo que a vitamina D faz no nosso corpo? E aí, já foi fazer seu exame de sangue? Pois é, lembre-se, se você quiser, eu acho que seria muito interessante todo mundo que estivesse assistindo o programa Mais Saúde mandar aqui pra gente que foi fazer o exame de vitamina D por curiosidade, porque assistiu o programa Mais Saúde, e mandar pra gente quanto que ela está, porque nós vamos fazer essa vitamina D, se Deus quiser, subir com ações novas, estilo de vida, alimentação e, se necessário, claro, uma suplementação, mas uma suplementação bem orientada. Uma das coisas importantíssimas que a vitamina D faz, gente, é o seguinte: a célula do cérebro se chama neurônio e ela é diferente das outras células. A gente tem as células que parecem assim, todas bonitinhas, redondinhas, com um núcleo dentro, então ela tem uma cerquinha que é a membrana, que é, enfim, formada de gorduras do bem, se possível. Agora, o neurônio é diferente. Você vê que tem um espaço entre um e outro. Por incrível que pareça, é esse espaço que dá velocidade aos nossos pensamentos e às nossas ações. Mas o que nós temos que tomar muito cuidado, hoje todo mundo tem assim uma preocupação muito grande com a sua saúde mental, principalmente pessoas de mais idade. Ai meu Deus, estou esquecendo tudo, o que será? Será que eu já estou começando a ter algum problema com esse esquecimento? É alguma coisa se aproximando, um Alzheimer que todo mundo comenta? Gente, não é bem assim. E eu já fiz um programa que tá aí, ó, o QR Code, mostrando que Alzheimer você pode sim evitar através de estilo de vida saudável. Agora, uma coisa que a vitamina D faz, ela evita que os seus neurônios fiquem intoxicados, vamos dizer assim. A vitamina D, ela protege o cérebro com o excesso de estímulo, porque a gente precisa de estímulo, mas a gente não pode ficar o tempo todo com o nosso cérebro estimulado, ok? E é nisso que nós vamos conversar hoje para você poder poupar os seus neurônios, tá? Então, nós falamos que a vitamina D, ela evita o excesso de excitabilidade do nosso cérebro. Esse é um tema delicado, mas é essencial, especialmente se você conhece alguém que tem doenças neurodegenerativas como Alzheimer, esclerose múltipla, ou mesmo pessoas com enxaquecas frequentes, epilepsia, transtornos de ansiedade e aquelas depressões que a gente chama de refratárias, ou seja, são mais resistentes aos medicamentos, tá? Vamos entender com calma, numa linguagem bem acessível e com muito carinho, tá? O que é esse excesso de toxicidade no nosso cérebro? É um excesso de excitabilidade. Ele não pode ficar excitado, o nosso cérebro, o tempo todo estimulado, tá? Esse excesso pode causar uma perda de função dos neurônios. Os neurônios funcionam através de sinais elétricos, mas também através de sinais químicos. Então, essas substâncias químicas, como por exemplo o glutamato, gente, é um neurotransmissor extremamente importante porque estimula os neurônios a se comunicarem. Agora, e quando tem excesso de glutamato? Desregula tudo. Então, você deve estar pensando, meu Deus, e aquele glutamato monossódico que tem tudo que é alimento industrializado? Tá começando a ligar os pontos, tá? O que nós temos que evitar é que o nosso cérebro se inflame. Porque com o tempo, essa inflamação, ela vai causar danos irreversíveis aos nossos neurônios. É como se o nosso neurônio, quando ele tá assim,
com essa excitabilidade, é como se ele estivesse numa festa. Pensa você numa festa sem fim, com música alta, luz piscando. No começo parece divertido, mas daqui a pouco você fica exausta e as luzes acabam se apagando de vez. Então nós temos que tomar muito cuidado. E a vitamina D, onde ela entra nessa história? Meu Deus, vitamina D está em tudo? Sim, por isso estamos fazendo esse programa e falando para você do envolvimento dela na serotonina, que falamos no segundo programa, e hoje estamos falando da proteção que ela confere às nossas células cerebrais, os neurônios. Acontece que esse glutamato, que confere a excitabilidade, acelera o cérebro, ele é importante, porque, gente, tudo que o corpo faz foi Deus que fez, então é bom. O problema é a tal da festa, né? Que aí entra glutamato o tempo todo no nosso corpo e o cérebro fica simplesmente perdido. Agora, o glutamato em si, ele é indispensável para você ter uma melhor função mitocondrial, que significa o quê? Energia para as células do seu cérebro. Então, nós temos que evitar a entrada exagerada dele, que estimula a entrada de cálcio nos nossos neurônios, que é um dos principais gatilhos para criar essa toxicidade ambiental. Então, na verdade, a vitamina D é como se ela pegasse e fosse um escudo ambiental para deixar o seu cérebro mais tranquilo, mais calmo, com, digamos assim, o que ele tem que fazer, fazer do jeito certo, no tempo certo. Pesquisas atuais mostraram que a deficiência de vitamina D realmente está ligada à perda de memória, doença de Parkinson, Alzheimer, crises epilépticas, depressões refratárias e resistentes a tratamentos, maior inflamação no cérebro das pessoas que já têm umas doenças, digamos assim, neurodegenerativas. E como que vamos perceber que nós estamos com falta de vitamina D para proteger os nossos neurônios? Bom, primeiro que você já sabe, né? Fazer exame é fundamental. Mas fazer exame nem sempre confere com a clínica. Como diz o Dr. Roque, a clínica é soberana. Então, o que você pode estar percebendo? Que pessoas com deficiência de vitamina D, elas podem apresentar maior sensibilidade a estímulos como luz, som, toques, tá? Podem apresentar dores de cabeça frequentes, irritabilidade e dificuldade de concentração, crises de pânico ou crises de ansiedade, perda de memória precoce, lapsos mentais ou sensação, sabe assim, eu tô com a cabeça cansada, é a mente cansada. Eu fico até preocupada às vezes de falar um pouco isso, porque todo mundo que tá assistindo deve dizer assim, é o meu caso, né? Você sabe que quando eu estava estudando nutrição, um dia eu cheguei em casa e falei para o Dr. Roque assim, ele foi abrir a porta de casa e eu falei assim, ai amor, quando você estudava patologias na faculdade, você tinha medo de ter tudo aquilo? Ele riu e falou, tinha, porque toda vez que a gente começa a assistir alguma coisa que fala de sinais e sintomas, a gente sente que está no meio dessa história. Então é muito engraçado, na verdade, quando você está estudando, que aí esses assuntos assim mais voltados para cérebro e sensibilidade, quando a professora começa a falar, um olha para o outro e começa a dizer, eu sou assim, mas não fique nervosa, calma, sem angústias, porque nós estamos aqui para esclarecer. E às vezes esclarecer e falar a verdade pode ser um pouquinho desconfortável, mas tenha certeza que isso ajuda muita gente. Então, eu vou esperar vocês mandarem quando vocês fizerem os exames de vitamina D aqui para nós, que eu quero ver como que ela estava, porque nós vamos melhorar isso, tenha certeza. E aí você vai perceber a diferença entre uma vitamina D que você nem sabia quanto tinha e quando você tiver os níveis corretos de vitamina D.
continue aqui, porque o Mais Saúde, olha, tá uma belezinha, e vocês divulguem esse programa, porque divulgando o programa Mais Saúde, você está divulgando simplesmente também a nossa querida comunidade Canção Nova.